A experiência de Peniel. Deus encontrou-o naquela noite. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, versículos 24 a 25. Esse lugar foi chamado de Peniel. Foi o lugar em que a vida carnal de Jacó foi esgotada e tratada. Deus luta com Jacó. Nesse lugar, Jacó não estava fazendo nada, ele não estava orando nem lutando com Deus. Ao invés disso, Deus veio e lutou com Jacó, Deus veio e subjugou-o. Que significa lutar? Lutar significa derrubar alguém. Deus lutou com Jacó para subjugá-lo, para despojá-lo de sua força, e segurá-lo a fim de que não lutasse mais. O significado de lutar é esvaziar alguém de sua força, rebaixando-o e subjugando, significa subjugar alguém e então mantê-lo caído à força. A Bíblia mostra-nos que Deus lutava com Jacó e não podia com ele. Jacó era realmente forte. Qual é o significado de Deus não conseguir prevalecer sobre Jacó? Quando não confiamos em Deus e quando planejamos por nós mesmos e estamos satisfeitos com nós mesmos, temos de admitir que Deus não pode conosco. Quando tentamos fazer a vontade de Deus com nossa própria força e tentamos livrar-nos através de todo tipo de meios naturais, temos de admitir que Deus não prevaleceu sobre nós. Muitos irmãos e irmãs creem no Senhor há muitos anos, mas precisam admitir que Deus nunca prevaleceu sobre eles. Ainda são muito inteligentes, fortes, capazes e engenhosos. Deus não é capaz de prevalecer sobre eles. Eles nunca foram subjugados por Deus e nunca foram derrotados por Ele. Se tivessem sido derrotados por Deus, diriam, eu não consigo fazer isto. Deus, eu me rendo. É lamentável que muitos irmãos tenham estado repetidas vezes sob a disciplina de Deus e ainda não tenham sido derrotados. Eles acham que não planejaram suficientemente bem a primeira vez, e precisam traçar um plano melhor uma segunda e terceira vez. Esses tais nunca foram derrotados por Deus. Jacó era uma pessoa que nunca havia sofrido uma derrota. Ele sabia que aquele era um momento crítico, mas ainda tinha seu próprio jeito de agir. Ele pode ter pensado, eu conheço Esaú muito bem. Se eu fizer isso, há 99% de chance de eu ser bem-sucedido. Embora estivesse com temor no coração, ele ainda era muito hábil. Muitas pessoas têm repetidamente experimentado a disciplina de Deus, mas sua vida natural nunca foi tratada de maneira completa. Como resultado, elas fazem da disciplina de Deus seu motivo de orgulho naturalmente. Acham que experimentando a disciplina de Deus frequentemente, eles estão acumulando uma rica história espiritual para si mesmos. Se nunca tivessem sido tratados pelo Senhor, nada teriam para dizer. Não seriam capazes de se orgulhar de nenhuma coisa espiritual. A única coisa da qual teriam orgulho seria das coisas mundanas. Mas, quando têm uma pequena experiência de comunhão com Deus e recebem alguns tratamentos, eles se enfeitam com estes tratamentos fragmentados e os usam como base para seu orgulho espiritual, e declaram que conhecem a Deus. Irmãos e irmãs, talvez Deus esteja lutando com vocês por 5 ou por 10 anos, mas ainda não prevaleceu sobre vocês. Vocês ainda não chegaram a ponto de dizer, estou acabado. Já não consigo ficar em pé. Não consigo fazer isto. Isso significa que Deus ainda não prevaleceu sobre vocês. Deus toca a articulação da coxa de Jacó. Graças a Deus porque ele tem um jeito. É verdade que Jacó era muito capaz e que sua vida carnal e energia natural eram mais fortes do que as de qualquer outro. Todavia, por fim, Deus prevaleceu sobre ele. Se Deus tivesse lutado com ele de acordo com a maneira comum, a luta poderia ter durado 20 anos. Mas Deus sabia que o momento era chegado. Quando viu que Jacó não seria derrubado, ele tocou a articulação da sua coxa. Uma vez que Deus tocou a articulação da sua coxa, ela se deslocou.
O nervo da articulação da coxa é o nervo mais forte do corpo. Ele representa a parte mais forte de uma pessoa, o apoio da força natural do homem. Deus tocou no apoio da força natural de Jacó. Deus tocou a articulação da coxa de Jacó, porque naquele dia, o nervo dela foi revelado e exposto. Naquele dia, ele teve medo de que Esaú chegasse e o matasse. Teve medo de que suas esposas e filhos fossem mortos pelo seu irmão, e, portanto, ele montou a melhor atuação de sua vida. Ele preparou seus presentes, colocou cada tipo por grupos, e pediu que os servos andassem na frente e distanciassem os grupos. Também lhes disse para falarem boas palavras quando encontrassem Esaú. Ele apareceu com esta inteligente maneira de suavizar a animosidade de Esaú, a fim de que Esaú se sentisse obrigado a perdoar. Jacó estava colocando para fora sua mais especial habilidade, o nervo da articulação de sua coxa estava exposto. Mas, naquele dia, Deus tocou a articulação de sua coxa. A força natural do homem sempre exibe certas características. Sempre existem certas áreas nas quais a força natural se manifesta. Sempre existem certos pontos que são particularmente fortes. Deus pretende expor estes pontos fortes. Infelizmente, muitos cristãos desconhecem os veículos sobre os quais a energia natural deles está alojada. As pessoas mais dignas de pena não são as que são fracas, mas as que não sabem que são fracas. Os mais miseráveis não são os que estão errados, mas os que não sabem que estão errados. Eles não apenas estão no erro, mas nas trevas, não vivem na luz. Como resultado, não estão cientes do seu erro. Alguns cristãos conseguem dizer que estão errados nisto e naquilo, mas os erros que eles mencionam, na verdade, não são o ponto crucial da questão. Pode haver problemas mais profundos que ainda não foram manifestados, e Deus ainda não proveu a oportunidade para expô-los. Deus permitiu que Jacó encontrasse Esaú com 400 homens, a fim de que toda a força de Jacó fosse exposta e suas características reveladas. A experiência necessária a um cristão. Para que um cristão tome o caminho de Deus, ele precisa receber tudo de Cristo. Contudo, não basta sermos apenas Isaques. Somos Isaques, porém ao mesmo tempo somos também Jacós. Precisamos que Deus toque a articulação de nossa coxa para enfraquecer-nos e para desconjuntar-nos. Chegará o dia em que Deus tocará a articulação de nossa coxa. Nosso avanço não pode ser sempre lento. Se avançarmos tão lentamente como estamos agora, é improvável que alcancemos Betel daqui a 20 anos. Deus tem nos disciplinado por 20 anos, mas agora a articulação de nossa coxa precisa ser deslocada, para que não fiquemos numa posição elevada diante do Senhor. Esta é uma experiência específica, tão específica como nossa salvação. Assim como precisamos ser salvos de uma maneira definida, e assim como nossos olhos precisaram ser abertos para ver as riquezas de Cristo de uma maneira definida, também precisamos ser tocados de uma maneira definida para que nossa vida natural seja desalojada. Cada cristão tem sua própria articulação de coxa. Em alguns, a força natural está alojada na sua tolerância. Em outros, a força natural está no seu talento. Alguns cristãos têm sua força natural alojada em suas emoções, enquanto outros têm sua força natural alojada no seu amor próprio. Todo cristão tem seu ponto forte particular. Sua força natural está alojada nesse ponto. Uma vez que esse ponto é tocado, sua força natural é tocada por Deus. Eu não posso dizer-lhe onde sua força natural está alojada, mas posso dizer que cada cristão tem seu ponto particular. Todos os aspectos de sua vida estão sob a influência desse ponto, e esse ponto pode ser considerado como a articulação de sua coxa. A vida natural de alguns cristãos é manifestada no seu prazer pela exibição. Eles gostam de exibir quão pouca espiritualidade têm. Seus chamados testemunhos não são na verdade testemunhos pelo Senhor, mas um tipo de autoexaltação e automanifestação. Todas as suas ações, vida e obra procedem de seu desejo de exibir-se. Eventualmente, Deus tocará seu prazer de exibição. Alguns cristãos têm sua força natural alojada no amor próprio. Tudo o que eles fazem origina-se no seu amor próprio.
Os que são experientes conseguem dizer prontamente que estão fazendo isto e aquilo e estão dizendo isto e aquilo somente porque amam a si próprios. Em todo o comportamento deles, podemos encontrar uma articulação de coxa, a qual é seu amor próprio. Há sempre um nervo central para nossa vida natural, dentro do qual está oculta uma força poderosa. Eventualmente, o Senhor terá de destruir isto antes que possamos gerar o fruto do Espírito Santo. Do contrário, tudo procederá de nosso ego. Alguns cristãos têm sua vida natural oculta atrás de sua mente poderosa. Eles sempre pensam e argumentam quando os outros falam com eles, sempre julgam se uma coisa é lógica ou legítima. Eles analisam tudo o que encontram. Sua mente é ativa demais, e sua cabeça é grande demais. Eles vivem em sua mente. Se não pensam nem analisam, eles não conseguem viver. A mente deles torna-se a vida deles. Eles podem ser capazes de fazer muitas coisas, mas são inúteis nas mãos de Deus. Eventualmente, Deus terá de tocar a mente deles antes que seu propósito seja cumprido neles. Outras coisas também podem ser o alojamento de nossa vida natural. Quando Deus toca esses pontos, significa que Ele está trabalhando em nós. Isso não significa que nos tornamos perfeitos, mas indica uma virada em nossa vida. Muitos cristãos parecem ter cometido erros incontáveis. Eles cometem pequenos erros aqui e ali. A aparência destes erros pode ser diferente, mas a raiz é a mesma. Esta raiz é a articulação da coxa que mencionamos antes, é o alojamento de sua vida natural. Deus não deixará isto passar, Ele sempre voltará para tratar com ela. A atenção de Deus não está nas pequenas aparências exteriores. Sua intenção é tocar no nervo central da vida natural e causar uma mudança fundamental neles. Graças ao Senhor porque Ele tocou a articulação da coxa de Jacó. Depois deste toque, Jacó ficou manco. Ele tornou-se fraco, foi derrotado e não pôde mais lutar. O significado de Peniel. Alguns podem perguntar, qual é o significado de Peniel? Como pode o Peniel de Jacó ser aplicado a nós? Podemos responder assim: você pode ter uma disposição obstinada, que tem dominado a sua vida. Essa disposição tem se tornado o princípio de sua vida e o terreno para o alojamento de sua vida natural. Em momentos normais, você não percebe isso. Mas Deus arranja muitas oportunidades nas quais essa força natural é exposta 1, 2, 10 vezes, ou mesmo 100 vezes. Contudo, você ainda está desapercebido dela. Um dia, ao cruzar Jaboque, você terá esgotado sua habilidade e o verdadeiro apoio de sua vida natural será exposto. Nessa hora, a mão de Deus tocará em você e lhe mostrará onde sua força natural reside. Você perceberá sua mais feia, maligna e vergonhosa disposição. Aquilo de que você se orgulhava, aquilo em que se gloriava e de onde tirava satisfação, e o que considerava excelente e superior está agora sob o iluminar da luz de Deus e descobre-se que nada mais é do que a vida carnal, a qual é vergonhosa, corrupta e desprezível. A luz matou você. Este é o significado de Peniel. Deus mostra-lhe que as coisas das quais se orgulhava, considerava admiráveis, e que o distinguia dos outros são a própria expressão da vida carnal. Quando Deus toca a sua vida deste modo, você fica fraco. Este é o significado de Peniel. A sua força natural precisa ser tratada pelo Senhor. Mas antes de ver a luz, você considera esta força algo precioso e digno de ostentação. Irmãos e irmãs, vocês devem ter cuidado com sua ostentação. A força da vida natural está escondida na ostentação de muitos cristãos. É difícil encontrar um cristão que não tenha sua vida natural oculta atrás do seu orgulho. Portanto, você deve ser particularmente cuidadoso com seu orgulho. As coisas das quais você se orgulha são frequentemente as coisas com as quais Deus tratará. Talvez justamente estas coisas sejam a articulação da sua coxa. Deus brilhará sobre você e tocará a articulação de sua coxa. Quando Ele tocar neste ponto, você ficará muito envergonhado e dirá: como pude fazer de minha maior vergonha a minha glória? Todos os que conhecem um pouco sobre a experiência de Peniel, podem testificar que,
Quando Deus toca a articulação da coxa, eles ficam não somente fracos, mas envergonhados. Eles exclamam: como pude ser tão tolo? Eu achava que isto e aquilo era bom. Na verdade, eram coisas vergonhosas. Eles sentem que são as pessoas mais horríveis diante do Senhor. Irmãos e irmãs, uma vez que Deus toque em você, você verá que tudo o que fez antes foi horrível. Você ficará admirado de como pôde ter considerado aquilo como sua glória e suas virtudes, e como pôde ter considerado os outros inferiores a você. Quando isto acontece, Deus tocou em você. O nome Peniel significa a face de Deus na língua original. A face de Deus é a luz de Deus. No passado, Deus tocou a articulação da coxa de Jacó com sua mão. Hoje Ele está tocando na nossa vida natural com sua luz. Uma vez que formos iluminados pela luz de Deus, nós perceberemos que as coisas que considerávamos boas, gloriosas e excelentes são coisas vergonhosas e tolas. Essa luz nos dará um golpe mortal e tirará toda a nossa força. Irmãos e irmãs, um dia teremos de passar por Peniel. Deus precisa tocar na nossa vida natural para que possamos tornar-nos pessoas úteis em suas mãos. Chegará o dia em que passaremos por tal experiência. Certamente, não podemos apressar sua vinda com ansiedade. Contudo, podemos encomendar-nos ao fiel Criador e orar para que Ele trabalhe coisas em nosso ambiente e nos conduza à percepção de que nosso orgulho é apenas nossa vergonha e tolice. Que o Senhor seja misericordioso para conosco e nos dê luz, para que sua obra seja realizada em nós através do iluminar de Peniel, a face de Deus. Sem fingimento no tratamento com a vida natural. A vida natural precisa ser tratada. Contudo, não podemos fingir. Fingimento não é um viver cristão. O fato de sermos cristãos não nos faz sermos o que não somos. Se somos adultos, espontaneamente teremos aparência de adultos. Se somos crianças, espontaneamente teremos aparência de crianças. O mesmo é verdade com a obra de Deus. É Ele quem toca na nossa vida natural e remove a sua força. Como resultado, já não podemos fazer qualquer coisa por nós mesmos. Temos de permitir que o Espírito Santo manifeste Cristo em nós. Não queremos ser naturais, contudo, também não queremos fingir. Para um filho de Deus é inadequado fingir ser espiritual, isso frustra sua vida natural de ser tratada. Muitos cristãos fingem ser humildes. Quanto mais humildes aparentam ser, mais incomodados eles fazem os outros se sentirem. Seria melhor que alguns cristãos falassem sobre coisas mundanas, porque seriam, ao menos, um pouco genuínos. Mas no momento em que falam sobre coisas espirituais, os outros nada podem fazer, a não ser orar: Senhor, sê misericordioso para com ele. Ele está falando de coisas que não têm nenhuma realidade. Muitos cristãos parecem ser muito mansos, mas nada se pode fazer além de orar: Senhor, perdoa esta mansidão humana, não sabemos de onde procede tal mansidão. Realmente, nada frustra mais a vida cristã do que o fingimento. Temos de ser francos e genuínos. Se queremos sorrir, devemos sorrir. Se queremos rir, devemos rir. Nunca devemos representar nem fingir. O Senhor trata com a vida natural, e o Espírito Santo executa essa obra. Nunca devemos exortar os outros a serem o que eles não são. Se uma pessoa é humilde, ela é humilde. Se finge ser humilde, sua humildade é sem valor. Se um cristão finge ser espiritual, sua vida natural torna-se até mais difícil de ser tratada. Deus não precisa desse tipo de pessoa, porque o fingimento dela é uma frustração para a obra de Deus. No século passado, havia um irmão que foi grandemente usado pelo Senhor. Um dia ele encontrava-se hospedado na casa de uma pessoa. Uma jovem irmã também era hóspede. A irmã ficou surpresa ao descobrir que esse irmão também era um hóspede. Ela queria saber se esse irmão passaria manteiga no pão. Ela achava que uma pessoa espiritual certamente deveria ser diferente dos outros. Mas,
Para seu desapontamento, ele não correspondeu à sua expectativa de como uma pessoa espiritual deveria ser. Ele parecia ser apenas um homem normal. Ela ficou desapontada porque ele era meramente um homem. Ela observou que ele passava manteiga no pão, exatamente como qualquer outro, e conversava enquanto comia. Ela não via muita diferença nele. Ela queria saber por que tal homem espiritual era igual aos outros. Ela não percebia que a diferença dele não estava em não comer pão com manteiga ou em não conversar durante a refeição, mas em seu conhecimento especial de Deus. O que era especial naquele homem era sua experiência na vida de Deus. Não devemos achar que tratar com a vida natural é fingir ser um tipo especial de pessoa que não se encontra no céu nem na terra. Não precisamos fingir nem imitar. É Deus quem toca na nossa vida natural e é Deus quem trata conosco. Deus toca no âmago da nossa energia natural. Ele nos despoja de nossas próprias maneiras, a fim de que não mais lutemos. Peniel é obra de Deus, não é algo que nós fazemos acontecer como um passe de mágica. O Senhor quer que sejamos genuínos. Não devemos esforçar-nos para ser genuínos nem atuar como genuínos. Uma irmã parecia muito genuína diante dos outros. Mas enquanto ela aparentava ser genuína, seu coração estava dizendo: veja como eu sou genuína. Esse tipo de genuinidade não tem valor diante do Senhor. Ela estava falsificando sua genuinidade, era um tipo de genuinidade para exibição do ego. Devemos lembrar que a vida natural não é tocada quando fingimos ser o que não somos. Somente Deus consegue tratar com a nossa vida natural, nós não conseguimos. Não devemos ser pretensiosos. Devemos ser o que somos. Deus tratará com a nossa vida natural. Irmãos e irmãs, devemos ter clareza de que há uma grande diferença entre qualquer coisa que venha de nós e qualquer coisa que venha de Deus. O que procede de Deus tem valor, enquanto o que procede de nós não tem valor. Qualquer coisa que proceda de nós, apenas nos faz alguém que não somos. Somente aquilo que procede de Deus nos tornará Israel. Um sinal, a coxadura. Jacó foi tocado por Deus na articulação de sua coxa em Peniel, e sua perna ficou manca. Muitos cristãos têm esta experiência. Mas, quando experimentam isso, eles não sabem o que é. Depois de uns meses ou de uns anos, Deus pode mostrar-lhes que Ele estava tratando com a vida natural deles. Então eles perceberão que passaram por tal experiência. Não pense que só porque você faz orações exuberantes, sua vida natural foi tratada pelo Senhor. É errado pensar desta maneira. Nossa experiência nos diz que não sabemos quando Deus trata com a nossa vida natural. Mas uma coisa sabemos, sempre que somos tocados pelo Senhor, já não somos livres em nosso andar, não somos mais habilitados como antes. Há uma grande marca em nós, a coxadura. Mancar é um sinal de que nossa vida natural foi tocada por Deus. Não é uma questão de testificar em uma reunião que Deus tratou com nossa vida natural em determinada época. É uma questão de nossas pernas ficarem mancas por meio de alguma experiência espiritual anteriormente. Quanto mais planejávamos, mais apreciávamos nosso planejar. Mas, uma vez que tenhamos sido tocados, algo vacilará dentro de nós, quando planejarmos de novo. Não conseguimos mais planejar. No instante em que tentamos, perdemos nossa paz. Anteriormente, éramos tão capazes para falar sobre isto e aquilo, tínhamos palavras grandiosas e frases sólidas. Mas agora, antes mesmo que as palavras saiam de nossa boca, sentimos-nos mal em relação a elas. Não conseguimos mais ser fluentes como antes. Antes éramos espertos e engenhosos, sabíamos o que fazer em relação a esta pessoa e em relação àquela pessoa. Não havia necessidade de confiar em Deus. Mas depois que Deus tocou em nossa vida natural, sentimos que algo dentro de nós desvanece. Quando tentamos enganar os outros, alguma coisa dentro de nós murcha.
Não estamos dizendo que não devemos agir sabiamente. Deus sempre nos guiará a fazer coisas sábias. Mas, se tentamos exercitar nossa própria estratégia, sentiremos que algo desmoronou dentro de nós. Sentir-nos-emos assim, antes mesmo de tentarmos fazer algo. Isto significa que a articulação da nossa coxa foi tocada. Os que passaram por tratamentos de Deus conhecem a diferença entre a força natural e o poder espiritual. Depois que a força natural de uma pessoa foi completamente despojada, ela ficará com medo do ressurgimento da sua força natural sempre que trabalhar para o Senhor. Sabemos que obteremos certo tipo de resultado se dissermos determinada palavra, mas tememos colher aquele resultado. Se prosseguirmos conforme a nossa força natural, nos sentiremos frios intimamente, e algo dentro de nós se recusará a prosseguir. Este é o significado de mancar. Também há uma diferença na intensidade em que uma pessoa foi tocada pelo Senhor. Alguns são tocados por Deus apenas o suficiente para que a consciência deles fique incomodada. Alguns são tocados por Deus de modo completo, estes são tocados no nervo da articulação da coxa. Estas pessoas são os verdadeiros mancos. Deus precisa fazer um trabalho completo em nós até que uma marca duradoura seja deixada em nós, a marca da coxadura. Depois que ficamos mancos, alguma coisa nos machucará e nos frustrará, sempre que tentarmos nos mover ou fazer algo. Esta é a marca de sermos tocados por Deus. Jacó agarra-se em Deus. A articulação da coxa de Jacó deslocou-se quando ele lutava com Deus. Mas vemos uma coisa surpreendente no versículo 26, disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. De acordo com nosso entendimento, a articulação da coxa de Jacó já estava desarticulada, e ele estava despojado de toda a força. Como poderia ele não permitir que Deus se fosse? Contudo o homem disse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Isto mostra que, quando a articulação da nossa coxa é tocada, nós nos firmamos em Deus o mais fortemente possível. Quando não podemos fazê-lo, nos voltamos e nos agarramos em Deus. Quando somos fracos, tornamo-nos fortes, e quando estamos coxos nos voltamos a Deus e dizemos, não te deixarei ir. Para nós, parece impossível conseguirmos fazer isso, mas isso é um fato. Quando a nossa força se vai, encontramo-nos agarrados em Deus. O agarrar que acontece quando a nossa força se vai é o verdadeiro agarrar. Os que se agarram em Deus não têm necessidade de sua própria força. A fé que realiza coisas é a fé que é tão pequena como uma semente de mostarda, Mateus 17:20. Muitas vezes, orações fervorosas e fé fervorosa são meramente fervor, elas não resultam em nada. Mas, frequentemente, quando não temos força em nós mesmos para buscar a Deus, quando não conseguimos sequer orar a Ele e pedir-lhe, e quando nem mesmo conseguimos crer, descobrimos-nos crendo. O surpreendente é que esta fé frágil, esta pequenina fé, produz resultados. Quando Jacó era tão forte, ele era inútil nas mãos de Deus. Mas quando a articulação da sua coxa foi tocada, Deus o segurou. Ele abençoou Jacó, dizendo, já não te chamarás Jacó, e, sim, Israel. Gênesis 32:28. O nome Israel significa governando com Deus ou reinando com Deus. Esta foi a virada na vida de Jacó. A experiência em Peniel mostra-nos que Jacó foi derrotado pela mão de Deus, o nervo da articulação da coxa foi tocado, e ele se tornou manco pelo resto de sua vida. Em seguida, entretanto, Deus disse, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Isto é vitória verdadeira. Quando somos derrotados por Deus, realmente prevalecemos e perdemos a confiança em nós mesmos. Toda vez que descobrimos que não podemos mais, é nesta hora que vencemos. Desconhecer o nome de Deus.
Leiamos o versículo 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó queria saber quem era o homem e qual era o nome dele. Mas o homem não deu seu nome a Jacó, ele só disse a Jacó depois que este chegou em Betel, 35:10-11. Jacó não conhecia o homem, nem sabia quando ele vinha e quando ele ia. Jacó só sabia que seu próprio nome fora mudado para Israel, ele não sabia quem era aquela pessoa. Todos cuja articulação da coxa foi tocada por Deus não estão bem claros sobre o que experimentaram. Isto é algo que todos devemos perceber. Depois que um irmão ouviu a história de Jacó em Peniel, ele disse, na noite da última sexta-feira, Deus tocou a articulação de minha coxa, e ele tratou com a minha força natural. Outro irmão perguntou, que aconteceu? O primeiro respondeu, quando Deus abriu meus olhos nesse dia, eu fiquei acabado. Eu estava muito feliz e agradeci muito ao Senhor porque ele havia tocado na articulação da minha coxa. É questionável se alguém pode estar tão claro sobre sua própria experiência. A história de Jacó nos mostra que, quando a vida natural dele foi tocada, ele ainda não estava muito claro sobre o que havia acontecido. Se Deus tocar na nossa vida natural, nós, provavelmente não saberemos na hora. Só entenderemos depois de algumas semanas ou de alguns meses. Alguns irmãos não sabem o que aconteceu com eles quando a vida natural deles foi tocada. Eles só sabem que não ousavam fazer qualquer coisa, e não eram tão capazes, fortes e inteligentes como antes. Anteriormente eles tinham muita confiança em si, mas agora a confiança se foi. Somente quando um dia eles foram à palavra de Deus, é que perceberam que Deus havia tocado na vida natural deles. Portanto, nós não devemos esperar esta experiência chegar. Se nossos olhos estão colocados na experiência, podemos esperar por anos e ainda assim não obtê-la. Deus não permite que nossos olhos sejam postos na nossa experiência, Ele só permite que nossos olhos sejam colocados nele. Os que buscam a experiência não a encontrarão, mas os que confiam no Senhor encontrarão a experiência. Muitas pessoas são salvas sem terem consciência disso. Do mesmo modo, muitos cristãos têm sua vida natural tocada sem perceberem. Essa foi a experiência de Jacó. Ele não estava muito claro no começo. Ele só sabia que havia encontrado Deus naquele dia. Naquele dia ele ficou face a face com Deus. Os que passam pela experiência de Peniel não serão capazes de dizer muito claramente aos outros sobre a doutrina dela. Tudo o que sabem é que eles se encontraram com Deus e se tornaram mancos. Eles só conseguem dizer que não são tão fortes como eram, e que não são tão confiantes como eram. Toda vez que tentam fazer manobras ou planejar, descobrem que não são mais capazes. Toda vez que tentam provar sua habilidade, são impedidos. A coxadura é a prova de que a articulação da coxa foi tocada. Ninguém fica manco gritando, estou manco. Se uma pessoa ainda age com confiança, fala persuasivamente, move-se independentemente, insiste em suas propostas, não espera em Deus e nem confia nele quando as coisas acontecem, ele não está manco e Deus ainda não tocou nele. Jacó não sabia o nome de Deus, tudo o que ele sabia é que uma marca havia sido deixada nele, a marca da coxadura. Que significa tornar-se manco? Significa não mais viver por si mesmo, confiar em si mesmo ou acreditar em si mesmo. A pessoa não deve considerar a si mesma inteligente ou capaz, nem ousar praticar as próprias estratégias. Ela deve esperar em Deus e confiar nele. Tal pessoa fica em temor e tremor e permanece em fraqueza. Isto é ser manco, e é ter o nervo da articulação da coxa tocado. Não há necessidade de gastar tempo para considerar quando isto irá ocorrer ou como irá ocorrer. Tudo o que temos de fazer é confiar no Senhor e crer que um dia, inconscientemente, o nervo da articulação da nossa coxa será tocado. Todavia, a experiência de Peniel sozinha não é completa. Peniel significa o começo de Deus. Foi ali que pela primeira vez Deus disse a Jacó que ele seria chamado de Israel. Depois de Peniel é difícil detectarmos Israel em Jacó. Nós ainda vemos Jacó. Em Peniel Jacó só soube que seu próprio nome seria Israel, ele não sabia o nome de Deus. Jacó não sabia quem Deus era até Gênesis 35. Portanto, Peniel foi apenas uma virada.
A completação não ocorre até que cheguemos a Betel. Mais tempo foi necessário até que a obra de Deus fosse completada em Jacó.